Deus, o Deus e eterno Pai, eis aqui teu filho, teu servo, que estará na responsabilidade de ministrar a tua palavra nessa noite. Ó Deus, que ele seja boca do Senhor neste lugar. Enquanto ele ministra, cuida do casamento, cuida da família. Ah, Pai Santo e querido, que o Senhor possa falar através do seu filho. Que ele não fale dele mesmo, mas que ele fale tudo aquilo que o Senhor colocou em seu coração para ministrar em nossas vidas nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Paz do Senhor para a amada igreja? Amém, não? Estamos aprendendo que devemos responder com que é a paz. Vou falar de novo. A paz do Senhor para a amada igreja. Isso nós vamos levar para as demais congregações aqui do nosso ministério. Amados, abra sua Bíblia em Lucas. Deixa eu pegar meu. Lucas, capítulo 8, vamos ler do versículo 37 ao 40. Acompanhe na sua Bíblia e veja se está igual a minha. Às vezes há alguma diferença, mas no geral está falando da mesma coisa. Capítulo 8, versículo, vamos ler do 37 ao 40. E a palavra de Deus nos diz assim: e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Esse temor aí no sentido de medo, né? Não de respeito, não, de medo. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. O versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Então a igreja pode tomar o seu lugar. Graças a Deus, né, nós temos o privilégio hoje de estar na casa do Senhor. Muitos mesmo fazendo parte de uma igreja, gostariam de estar na sua congregação e não conseguem. Ou por negligência, ou porque o demônio acelera, porque às vezes a pessoa consegue um trabalho, né? Pelo menos lá no Brasil é assim, consegue um trabalho e começa viagens, horas extras, e a pessoa vai só largando a obra do Senhor para lá e pensando em ganhar dinheiro. No final vai perder tudo, né? Quanto mais ganha, mais a pessoa se envolve com conta. E outros, né? Nós sabemos que nós precisamos nos alimentar. Como ser humano, o nosso corpo precisa de alimento. E todo dia, pelo menos, a maioria almoça, toma um café, né? Assim também é o nosso espírito, nossa alma, precisa de alimento. Qual é o alimento da nossa alma? A palavra do Senhor. Ninguém almoça uma vez por mês, né? Então, ninguém deve se alimentar espiritualmente. Uma vez vai abrir a Bíblia, uma vez vai vir à congregação, uma vez... Que comunhão vai ter com a igreja do Senhor e Deus vai operar na vida dessa pessoa? Não vai conseguir quase nada. Por isso precisamos estar presentes. Por isso o privilégio nosso de estarmos aqui, vencemos todas essas barreiras. Sabemos que cada um tem a sua dificuldade, cansaço, né? Coisas para fazer em casa, fazer no céu. Mas separou esse momento para estar na casa do Senhor. E Deus vai honrar cada um de nós aqui. Independente da posição dentro da congregação, Deus é aquele que honra. Ele não olha para isso ou para aquele, ele olha para aqueles que estão com o coração aberto, propenso a aprender, propenso a se alimentar da palavra do Senhor. E assim nós devemos estar prestando atenção desde o início do culto, que Deus fala. Até quando está orando aqui de joelho, até quando Deus dá a bênção apostada, Deus pode falar ao seu ouvido aquilo que você está precisando. Mas se estiver distraído, ele vai falar e vai entrar por uma orelha e vai sair pela outra e não vai nem saber que Deus falou. Aí depois vai dizer: Deus todo fala comigo. Mas ele quer falar, mas ele não está prestando atenção. Então, voltando aqui para o nosso texto, né, que Lucas capítulo 8, do versículo 37 ao 40, antes desse que nós lemos aqui, Jesus estava lá na Galileia, fazendo a obra, né? Jesus não cansava de caminhar, libertar, curar, sarar, salvar a alma. De repente, ele fala assim para os seus discípulos: vamos passar lá para o outro lado do lago. Esse lago é o Mar da Galileia. Vamos passar. Aí a pessoa: mas por que Jesus resolveu ir lá para o outro lado se ele está fazendo a obra aqui?
Isso é mistério de Deus. Assim como Deus trouxe você lá do Brasil para aqui, para fazer a obra, Deus leva o português daqui para lá para fazer a obra. Isso é com Deus. E Jesus, que estava em comunhão com Deus Pai, ele só ouviu e obedeceu. E falou, vamos lá para o outro lado. Onde fica a cidade de Gadara, né? No extremo da Galiléia. Na outra ponta é a cidade de Gadara. Esse texto onde nós lemos aqui, né? Sobre a libertação desse homem que estava possesso. Somente Jesus sabia desse propósito. Os discípulos ouviram aquilo, foram obedecer. Porque se Jesus falasse da mazela que ia acontecer na travessia, certamente ninguém queria nem subir naquele barco ali, para ir para o outro lado, né? Mas eles obedeceram, e nós temos na posição de obedecer aquilo que Deus nos fala, porque ele falou, vamos para o outro, e certamente se ele disse que vai, ele foi no barco, e certamente eles iriam chegar lá do outro lado, independente da situação que se apresentasse. Assim, quando Deus dá uma ordem para cada um de nós, vá lá, né, tem um exemplo que a pessoa falou assim, ele estava dormindo, aí ele ouviu a voz do Senhor, levante, vai na rua tal e diga lá, Jesus te ama, 3 vezes. A madrugada fria, igual esses frios daqui, né? A pessoa levantar de madrugada e sair para falar isso aí, só estando na presença de Deus mesmo, né? Assim, aquela pessoa foi lá e gritou lá no meio da rua, tudo deserto, e falou, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus. Aí Jesus, pode voltar. Não falou nem que aqui tinha, porque aquele motivo. Meses depois, ele foi na congregação, aí apareceu lá o Senhor lá, olha, eu quero contar um testemunho aqui. Eu estava preparado para me enforcar. Porque o inimigo falava para mim, ninguém te ama, se desliga logo dessa vida, faz isso, faz aquilo. Mas quando eu estava já preparado, eu ouvi uma voz, Jesus te ama e Jesus te ama. Aí ele disse, foi essa obra que Deus me fez, né? Então, aquilo que Deus nos coloca no coração não é para nós reclamarmos, não. Jesus fez a obra, que agora o desenrolar é contigo. E assim nós devemos considerar praticando a palavra do Senhor. Então, continuando aqui, lá do outro lado estava essa cidade de Gadara, né? Onde o diabo, Satanás, o inimigo de nossa, dominava aquele povo lá. Era uma tristeza. Aí, quando ele percebeu que Jesus estava indo para aquele lado de lá, ele disse, vai acontecer alguma coisa. Porque onde Jesus chega, tem libertação, cura e salvação. Não tem jeito. Ele disse, eita, vou perder aquele povo. Não, vou providenciar aqui alguma coisa para tirar o estímulo desse povo de chegar lá. O que ele fez? Botou o vento e a onda do mar. Mas só que Jesus domina isso tudo, né? Mas os discípulos não dominam esse negócio, não. Aí dentro daquilo que eles tinham aprendido há vários dias com Jesus, ele falou, vamos naufragar. Quer dizer, está tudo perdido, não vamos alcançar nada. Jesus se levanta e diz assim, aonde está a sua fé? A fé de você. Certamente que a fé já tinha batido em retirada há muito tempo, né? Já estavam com medo. Quando nós temos medo, é sinal que a fé não está operando na nossa vida. Mas quando nós temos fé, nós vamos caminhar, atravessar, cantando o hino da vitória, e Deus vai estar conosco. Mas aqueles homens já estavam declarando a derrota. Vamos naufragar. Mesmo com Jesus no barco. Já viu o barco naufragar com Jesus dentro dele? Por isso que a pessoa diz, não saia do barco, né? Está ruim, fique no bar, fique na igreja. Não, vou lá fora, que lá fora não está melhor nada. Lá fora o inimigo está te esperando de boca aberta. Mas com Jesus no barco, a vitória é certa. Então, ele estava no barco. Jesus falou, né? Jesus repreende mesmo. Jesus não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, alisar, coitadinho. Não tem nada de coitadinho, não. Ele fala logo, onde está a sua fé? Onde estava a fé dele? Estava longe já. Na primeira pancada do vento no barco, que sacudiu, mesmo eles sendo pescadores, sentiram medo e sair, já queriam voltar. Se eles dão uma volta no barco, aquele negócio acalma, e a obra não ia ser feita. E o que acontece? Deus quer preparar a sua igreja para enfrentar essas dificuldades, mas com poder e glória, vindo não do homem, mas vindo diretamente dele, né? Que a pessoa fala, tem uma música que fala assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Né? Provas virão, mas nós vamos passar. Não é para ninguém ficar parado, olhando para trás, sei o que é que eu estou fazendo aqui, é para ir. Não, vou passando pela prova, dando glórias a Deus. O inimigo está de redor, está à volta, né? Mas o Senhor está conosco em qualquer situação. Se Ele mandou, Ele vai suprir todas as necessidades, independente de quem seja. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que devemos conhecer, esse é o Deus que devemos propagar ao mundo. Não é esse negócio, se Jesus quiser fazer, Ele faz,
né, depende dele. Não, ele diz que vai fazer e faz mesmo, que ele é o dono da obra. E nós estamos nessa obra não é porque nós queremos, não é porque Jesus nos separou para esta grande obra. Grande obra, porque nós vemos aqui a presença dos irmãos, mas lá no mundo está assim, ó, pessoas se prostituindo, se vendendo, drogando, roubando, matando, está lotado, porque o inimigo diz que ele está abrindo as fronteiras, né? O caminho do mundo está se alargando, mas o caminho de Jesus é sempre o mesmo, porque ele é o caminho, ele não muda e permanece e vai permanecer sempre o mesmo. Aqueles que o buscam irão o achar, mas quem não busca não vai achar. Então Jesus atravessou aquele lago tinha cerca de 18 quilômetros. Às vezes a pessoa, né, a igreja está sendo avivada aqui de uma maneira especial. Mas tem igreja que está morna, quando fala assim, vamos evangelizar, onde é? É ali na praça, aquela praça que tem ali 2 quilômetros, quem vai me levar lá? Vai levar caminhando, companheiro, vai lá e faz a obra. Ah, não, caminhando, cansa, está sol, está frita, começa a dar desculpa. Desculpa, o inimigo já criou um dicionário lotado de desculpa para a pessoa dar. Tudo isso para não fazer, a pessoa não fazer obra. Mas quando Jesus dá a ordem, nós devemos obedecer. Na própria Bíblia estava Felipe, né, evangelizou a cidade toda. Quando ele pensou que ia descansar, que estava na benção, né, todo mundo falando com ele, agradecendo, e aí Deus falou com ele, Felipe, se prepare e vai lá para a banda de Gaza. Pô, lá para o deserto. O que é isso? Agora que eu vou descansar, agora que eu vou aproveitar o que eu fiz aqui. Deus não falou mais nada. Só ficou olhando. Como Felipe era um homem de Deus, ele obedeceu, como a gente pode. Ele não foi ABC, ele obedeceu. Partiu para lá. Lá chegando naquele caminho deserto, calor do caramba, vinha uma carruagem lá embaixo, era um cavalo possante, que era lá o eunuco, cheio do dinheiro. Aí passou por ele, disse, não é esse aí. Aí disse, é esse aí, vai atrás correndo. Aí tem que ir correndo ainda atrás do homem. Vai correndo, se colocou ao lado da carruagem. O que é que estás lendo? Ah, estou lendo isso aqui. Entende o que lê? Não, eu entendo. Então, se nós não entendermos a palavra do Senhor, como é que nós vamos fazer a obra do Senhor? Né? Deus cura, diz que cura. Deus liberta. É só Ele que liberta e leva para o céu, só Ele. Não existe outro caminho. As pessoas inventam, mas se nós conhecermos esta palavra aqui, nós vamos dizer, Jesus é o caminho. Não é Antônio, nem Pedro, nem João, é Jesus é o caminho. E então nós vamos explicar. Explicando, a pessoa entendendo, ele vai ser convencido e convertido à palavra do Senhor. E ali ele falou, eis ali a água. Por que me impede de eu ser batizado? Nada impede. Se você crê que Jesus, né, fez a obra e vai tornar seu Senhor e Salvador, vamos lá se batizar. E muitos estão na igreja, né, conhece a palavra do Senhor, sabe, tem condição de se batizar, porque está com saúde, a não ser que não esteja com saúde, aí não precisa. Mas está com saúde, está com pleno vigor, dia de batismo, não vou não, porque está muito frio, vou desmanchar meu cabelo, que eu preparei ontem, paguei 300 € lá para fazer esse cabelo, vou entrar na água, me submergir, vou estragar tudo. A pessoa está pensando só na sua beleza, não está pensando na sua salvação, e vai protelando, daqui a pouco Jesus está à porta aí batendo, e a pessoa ficou aqui por falta de obedecer a palavra do Senhor. Continuando assim, aí Jesus atravessou o lago da Galileia até Gedara, né? Depois daquela confusão toda, chegaram na praia. Quando chegou na praia, não precisou nem muito tempo, lá vem aquele atribulado lá, né? Possesso de uma legião. Segundo, eles tomou por base aí a parte da legião romana, a legião romana era mais ou menos 3.000 homens. Já pensou? Mas não, certamente não era 3.000 demônios, não sei se era ou se não é, mas eu sei que a legião eram 3.000 homens que faziam parte de uma legião romana. Então, por isso que ele diz, quem és tu? Eu sou uma legião. Quer dizer, eram muitos naquela pessoa. Era tantos que aquele homem nem se vestia, morava no cemitério, né? E o povo dali tinha medo do demônio, porque ele não queria saber nem deles ali. Mas o que acontece? Quem é que vai morar no cemitério? A não ser que o inimigo coloque ele lá, né? E muitas pessoas estão morando em locais assim que você nem acredita, né? Come aquelas comidas estragadas que colocam nessas, não sei se aqui tem encruzilhada, né? Vai lá e come. É o inimigo usando a pessoa, né? Vai lá, aquela pessoa está possessa do inimigo.
Mas quando Jesus chega, alguma coisa acontece, né? Agora, uma vez eu estava pensando, como é que Jesus, que estava fazendo a obra lá na Galileia, resolveu ir lá para Gadara para libertar esse homem? Certamente ele recebeu alguma instrução lá de Deus, né? Que ele estava aqui na terra. E sabemos que mesmo as pessoas que estão até no leito, no CTI, né? Está em coma, não sei o quê, Deus dá uma oportunidade. Desculpa. Deus dá uma oportunidade a pessoa ficar com entendimento. E naquele momento tem alguém da igreja ali fazendo a obra. E a pessoa chega naquele leito ali, você aceita Jesus como seu Salvador? E a pessoa entendendo, ela diz, eu aceito. Depois adormece e parte para o Senhor. É oportunidade. Certamente aquele homem tinha ouvido falar que Jesus curava, libertava, expulsava demônio lá na cidade dele. E num momento de lucidez, ele clamou a Deus, né? Senhor, me livra desse negócio aqui. Mas o inimigo não solta a pessoa sozinha, não. Vai pensando que a pessoa vai se libertar sozinha, não. Deus mandou o seu filho amado atravessar o mar da Galileia para ir lá libertar aquele homem lá. Chegou lá. Libertou ou não libertou? Libertou, partiu tudo em retirada. E hoje, quem está libertando essas almas oprimidas? É a igreja do Senhor que Deus coloca no coração, vai lá fazer a obra, que Jesus está lá nos céus agora, e Ele nos delegou isso para nós fazermos. E nós temos que fazer, não podemos negligenciar com aquilo que Deus colocar em nossas mãos. E aquele homem foi liberto. Os demônios que estavam nele se lançaram, pediram para entrar no corpo daqueles porcos, e aquela manada de porcos se jogou lá no mar, morreram. Os espíritos, os demônios morreram? Certamente quem morreu foi os porcos. O espírito ficou lá, os demônios ficaram lá. Depois diz que a palavra, depois de um tempo, eles dão uma volta e vão procurar aquele que, onde eles estavam. Chega lá, o homem está liberto, está curado, está falando de Jesus. Mas então tem que procurar outro. Onde ele ia procurar? Lá na cidade, porque Jesus não chegou nem na cidade, né? Jesus ficou ali na praia, essa operação de milagre, de libertação, foi ali na praia, logo no início, precisou nem caminhar muito. Assim somos nós. Às vezes nós pensamos que vamos chegar, vamos entrar na porta mesmo, a pessoa se apresenta ali para você, né? O demônio logo lança ali na frente para dizer, para impedir da pessoa até entrar na casa dele. Mas a pessoa que tem autoridade no nome de Jesus vai repreender aquele demônio, ele vai cair por terra, porque nós temos esta autoridade. E nós devemos exercitar esta autoridade. Não podemos depender somente do nosso pastor para ir em todos, ele não pode ser onipresente, né? Nós é que devemos se dividir e fazer a obra do Senhor. Jesus fez a obra, coisa maravilhosa. Mas o que aconteceu naquela cidade? Está aqui no versículo, deixa eu ver aqui o versículo vai ser o 32, que ele fala assim. Olhar aqui direitinho para não falar nada de... E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Temor é medo, né? Nesse caso aqui. E entrando ele no barco, voltou. Em vez deles pedirem para Jesus continuar fazendo a obra, libertando, curando, salvando, eles pediram para Jesus sair dali. A própria palavra diz, quando você chegar a uma cidade e a pessoa não quiser, você sacode o pó das suas sandálias e vai em frente. Foi o que Jesus fez, em obediência à palavra do Senhor. Eles não queriam mais ser livres daquilo, estavam pensando só na parte financeira. Deus queria dar muito mais a ele, queria dar liberdade, saúde e salvação para aquela população daquela cidade. Mas eles rejeitaram. Porque eles viram operar o inimigo se entrar naquele... Os diabos vão entrar em todos esses animais que nós temos e vai morrer tudo. Esse é o pensamento de muitos, pensando que ao reconhecer Jesus como Salvador, vai perder tudo. Nós vamos ganhar. Né? Vamos ganhar não somente parte financeira, mas saúde, paz, tranquilidade, né? E acima de tudo a convicção da salvação em Cristo Jesus. Mas eles rejeitaram isso. Rejeitaram, Jesus voltou. Quando Jesus voltou, diz aqui no versículo 40, diz assim, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque
todos o estavam esperando. Veja só, enquanto uns rejeitam, outros estão aguardando Jesus, né? E assim a obra vai sendo feita. Uns rejeitam, mas Jesus sabe que muitos estão clamando pela presença da igreja, do homem, da mulher de Deus para ser liberto, e não aparece ninguém, mas Jesus aparece. Jesus envia, e Jesus chegou a esse local aqui, porque Jesus diz assim, a palavra, clama a mim, e eu vou responder, não importa o lugar. Jesus está presente no hospital, Jesus está presente no manicômio, no presídio, né? Quando você faz essas obras todas aí, sabe? Esses são os quartéis generais do demônio. O que ficou marcado aqui foi quando nós precisamos ir ali no hospital aqui de Faro, né? Nessa época da pandemia. Chegamos lá, aqui, tudo lotado, e tinha um senhor na cama falando assim, ó menina, dá-me água, ó menina, tira-me daqui. Sabe o que eu me lembrei? Me lembrei lá do rico e do Lázaro, aquele que estava lá no inferno clamando para que tocasse um pouquinho de água nos seus lábios, né? Mas ninguém pode, lá não podia fazer, mas aqui ainda pode fazer. Aqui a obra ainda está sendo feita, mas é o mesmo demônio que usa as pessoas para maltratar, né? A pessoa fica ali cheia de dor o dia todo, sem solução. O médico diz que não tem solução, mas para Deus tem solução, né? Basta que o Senhor envie um de nós lá e falemos da palavra do Senhor com autoridade, não com medo. Eu não vou lá não, porque eu posso pegar isso, não vou lá não, que está nessa época disso. Começa a colocar empecilho para a obra do Senhor. Não podemos agir. Se Deus mandou, você vai voltar com mais saúde ainda, e a pessoa vai ser liberta. Assim é a obra do Senhor. Então Jesus está presente nesses locais. Aí a pessoa, mas Jesus está presente, vamos supor, na tenda espírita, ou não estou invocando os demônios? Jesus diz que ele é onipresente. Ele não está ativo. É igual o ar-condicionado está ali, ó. Não está funcionando agora. Não está funcionando, mas ele está ali. Mas se ligar, ele funciona. É a mesma coisa. Se a pessoa lá ouviu falar de Jesus, que muitos passaram pela igreja, não sei por que motivo, foram para a rua e estão lá nesse mundo pecaminoso, lá, se envolvendo com esses demônios lá. Mas ele sabe que Jesus cura e liberta. Num momento que ele viu que o negócio estava dizendo, me tira daqui, Jesus vai lá e tira ele de lá. Mas a pessoa tem que clamar. Aprendeu a palavra, negligenciou com a palavra, clamou ao Senhor. O Senhor é tão misericordioso e bondoso que ele vai lá e liberta, né? Às vezes a pessoa, esse aí não tem mais jeito não, esse aí já orei tanto tempo, isso aí não tem mais jeito, nasceu torto, vai morrer. Não, para Jesus não tem nada disso não, né? Nós devemos clamar, orar. Eu estou orando por fulano da minha família há 30 anos, continue orando, porque você é a última barreira entre Deus e a pessoa, e o demônio está só esperando você parar de orar para ele entrar com as suas setas malignas. Mas enquanto você estiver orando, está fortalecendo. A pessoa resiste, não vai, mas continue clamando. Não importa o tempo, não diga, não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito, né? Nossa visão humana não tem jeito, mas para a visão de Deus tem jeito. Ele deu jeito em várias coisas, deu jeito até em Paulo, né? Que passava, matava todo mundo, esse aí vai me servir. E deu jeito nele, ele passou a ser um homem abençoado por Deus. E assim é com as pessoas. Deus sabe aquele que pode servir a ele com poder e grande glória. Jesus agora partiu, né? Está onde Jesus agora? Ao lado do Pai, está no terceiro céu, né? Então, se ele está no terceiro céu, mas prometeu que, ele fez uma promessa, assim que ele subiu, ele vou preparar-vos lugar, preparar lugar para nós aqui, ó, né? Está preparando esse lugar para nós, que diz que ele vai voltar. Aí diz assim, eu vou ler aqui, então, o versículo que está em João, capítulo 14, versículo 3, ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Deus que vai voltar, né? Porque nós estamos, essa é a nossa esperança, né? Se nós não tivermos essa esperança, a nossa estada aqui é em vão, porque sabemos que Jesus vai voltar para buscar os que são seus, que esteja firme na sua palavra. Então, se queremos dar boa-vinda ao Senhor, precisamos preparar
uma estrada, não é estrada de barro, nem de cimento, nem nada, uma estrada espiritual para quando Jesus voltar, que ele vai voltar em nome de Jesus mesmo, né? Através do nome dele, ele vai encontrar nós, quando nós tivermos deixado o orgulho, as impurezas e os maus hábitos, né? Maus hábitos dentro da igreja, fora da palavra do Senhor. A estrada que nós estamos preparando tem que estar livre dessas coisas todas. Temos que ter uma estrada abençoada por Deus, na presença do nosso Deus. Então, nós devemos preparar essa estrada para que Jesus venha buscar a todos nós. Então, podemos até declarar, vou falar assim, ó, tem um termo na Bíblia que diz assim, Maranata. Sabe o que vem a ser Maranata? Ora bem. Quando nós vamos cear, cada um analise a si mesmo, né? Analise você mesmo agora. Cada um faça a sua revisão dentro, assim. Eu vou falar Maranata, aqueles que têm convicção que se Jesus voltar agora para buscar a sua igreja, ou voltar para buscar você individualmente, né? Você vai com ele lá para o céu, né? Então eu vou falar Maranata. Graças a Deus. Então é assim, Maranata, ora vem, Senhor Deus. Pode vir, Jesus, que eu estou me preparando e certamente quando o Senhor chegar, eu estou preparado para ir para junto para você. E assim Deus continue nos abençoando com a sua gloriosa palavra e nos instruindo para que nós possamos cada dia mais e vai ser agradável a esse Deus maravilhoso.